Eram 7h03 da manhã quando Vanessa Wittmann abriu o telemóvel e viu uma notificação da cunhada, uma mensagem simples. Tens de ver isto. Ainda meio a dormir no quarto da Penthouse com vista para o Upper West Side. Vanessa carregou no link. E lá estava, uma foto da amante do marido. Meio nua, deitada nos lençóis. Vanessa reconheceu imediatamente. Aqueles não eram uns lençóis quaisquer. Eram os de algodão egípcio personalizados que ela própria tinha escolhido. O conjunto com as iniciais dela e do Logan bordadas. A mesma colcha que antes representava amor e compromisso, agora exposta online para o mundo ver no Instagram. A legenda dizia: domingos de manhã com ele, abençoados. Os meus. O coração da Vanessa não acelerou. Também não parou. Apenas esvaziou. Depois de 12 anos de casamento, 2 filhos, e um império que construíram juntos, não foi raiva que sentiu. Primeiro, foi silêncio. Um silêncio sufocante, cortante. Daqueles que te agarra aos ossos antes que as lágrimas sequer se formem. Logan Wittmann, o marido, devia estar em Chicago numa viagem de negócios. Tinha lhe dado um beijo de despedida há apenas 3 noites com a promessa de ligar mais tarde. Nunca o fez. Agora ela sabia por quê. Vanessa pousou o telemóvel com cuidado na mesa de cabeceira. Caminhou até a janela, o hobby de seda a arrastar-se atrás dela como o fantasma da mulher que costumava ser. Lá fora, a cidade acordava. Táxis buzinavam lá embaixo. Corredores passavam com auscultadores. Pessoas a viver, alheias. Ela encostou a testa ao vidro. Não chorou. Ainda não. Em vez disso, pensou com cuidado, estrategicamente. Porque se havia algo que Vanessa Wittmann tinha dominado nos seus 38 anos, era contenção. Criada numa família de advogados de Manhattan, ensinaram-lhe a nunca mostrar as cartas demasiado cedo. A voz da mãe ecoava: guarda a emoção. Usa-a depois. De forma poderosa. Foi isso que Vanessa fez. Às 8h15 da manhã. Já estava no closet, a trocar o hobby por um fato bege à medida. O mesmo que usou no dia em que fechou o negócio de aquisição da Artley Media. O mesmo império que Logan agora geria em parte. Ela não ia confrontá-lo. Não hoje. Ainda não. Ia recolher. Enquanto abotoava o blazer, o telemóvel vibrou novamente. Desta vez, uma mensagem da assistente, Grace. Precisa de algo para o comunicado de imprensa de segunda? Vanessa sorriu de lado. Oh, Grace, nem imaginas. Às 10h30, já estava na sede da Artley Media. Paredes de vidro a brilhar sob o sol da manhã. Os saltos batiam no chão de mármore, como um metrônomo de fúria silenciosa. Ao entrar na sala de reuniões executiva, cabeças viraram-se. Ela estava adiantada. Nunca estava adiantada. Vanessa cumprimentou um dos sócios juniores. Não esperávamos vê-la. Hoje. Ela ofereceu um sorriso educado e seco. Os planos mudaram. Sentou-se na cadeira de couro na cabeceira da mesa, puxou o iPad e abriu um separador no browser. Escreveu compra de espaço publicitário Midtown Manhattan. E começou uma pesquisa silenciosa. Por que se a amante tinha coragem de publicar aquela foto em público, Vanessa ia responder com a mesma publicidade, só que mais alto, mais elegante. E com precisão suficiente para fazer a cidade piscar os olhos. Ao meio-dia, Vanessa saiu para dar um passeio por Columbus Circle. Ficou em frente ao enorme painel publicitário LED que dominava o centro do distrito, o mesmo que Logan tinha usado no último trimestre para promover a firma de imobiliário de luxo, Wittmann & Gold. Ela olhou para o ecrã e imaginou a selfie da amante ampliada em definição 4K. Imaginou a legenda que escreveria por baixo. E ali mesmo, naquela rua movimentada de Manhattan, Vanessa sorriu pela primeira vez naquela manhã. Às 14h, já tinha tudo o que precisava. Grace, leal e meticulosa, tinha descoberto o nome da amante e o histórico online. Chamava-se Sienna Hay, 29 anos. Uma autoproclamada influencer de lifestyle. Tinha um segmento modesto, mas marcava frequentemente Logan de forma subtil, nunca com o nome,
sempre com iniciais enigmáticas. E frases como "ele faz me sentir segura". Vanessa clicou foto após foto. Cocktails em rooftops. Casas de banho de hotel, uma mão bronzeada pousada na coxa. A aliança de casamento de Logan a espreitar por baixo de uma manga dobrada. Ele nem sequer tentava esconder. Sentiu o estômago dar voltas. Mas já não era dor. Era planeamento. A selfie de Siena. Só estava no ar há 4 horas. Mas já tinha mais de 9.000 gostos e 300 comentários. Alguns de amigas, outros de fãs, e alguns de haters a especular se ele era casado. Vanessa não ia precisar de dizer uma palavra. Ia deixar a cidade falar por ela. Às 16h45, já estava de volta ao escritório. A equipa jurídica tinha revisto os direitos de uso da imagem, confirmando que podia legalmente comprar um anúncio com uma versão da selfie, já que era conteúdo público e não estava a monetizar diretamente com a imagem da Siena. A empresa de publicidade tinha apenas um espaço disponível para aquela semana. De segunda a quarta, a passar de 5 em 5 minutos das 7 horas à meia-noite. Perfeito! Escreveu a mensagem ela própria, sem agências envolvidas, sem diretores criativos, apenas ela, o teclado, e a fúria. A mensagem dela. Apenas 7 palavras. Ele traiu aqui. Em letras maiúsculas brancas, sob a selfie na cama. Sem nomes, sem hashtags, sem logótipos. Apenas humilhação crua e inegável. Ela agendou o anúncio para passar diretamente abaixo do conteúdo patrocinado que Siena iria publicar, porque Siena também tinha comprado um espaço. Ela própria, um que Vanessa fez questão de monitorizar através de uma ligação silenciosa na agência de publicidade. Às 19h10, Vanessa chegou. A casa numa penthouse vazia. Logan só regressaria no domingo à noite. Os filhos estavam em casa da mãe dela. Durante o fim de semana, serviu-se de um copo de vinho e foi até ao quarto principal. A cama ainda parecia impecável. Intocada. Sentou-se na beira e permitiu-se, finalmente, uma lágrima. Apenas uma. Porque na segunda-feira de manhã, a cidade não estaria a falar da selfie de Siena Rey. Estariam a falar do que Vanessa Wittmann fez com ela. A manhã de segunda chegou com uma brisa fresca e uma antecipação pesada. Vanessa Wittmann sentou-se no banco de trás do carro privado, os dedos ligeiramente envolvidos num termo de café preto. Não estava vestida como uma mulher de luto. Longe disso. Usava um macacão preto elegante com um cinto largo, argolas douradas, e uns óculos de sol estilo cat eye que protegiam mais do que apenas o brilho de Nova York. Protegiam a sua calma, a sua contenção. O motorista, Malcolm, olhou para ela pelo retrovisor. Columbus Circle. Outra vez, senhora? Sim, respondeu suavemente. E vai pelo caminho mais lento. Quero ver aquilo a aparecer. As ruas de Manhattan já fervilhavam. Táxis amarelos a buzinar, carrinhas de comida a instalar-se, trabalhadores a correr para o emprego. Vanessa viu uma mulher cutucar a amiga e apontar para cima. É ela! Aquela influencer? Meu Deus! Olha a mensagem por baixo. Vanessa bebeu o café devagar. O coração não acelerou. A respiração manteve-se estável. Aquilo não era vingança. Era verdade apresentada de forma clara, sem dramatismos. Pediu a Malcolm para estacionar. A um quarteirão. Vou a pé a partir daqui, disse. Senhora, tenha certeza? Tenho. Às 7h20, estava do outro lado da rua, misturada com a multidão. Sabia que a imprensa iria pegar na história. Dentro de horas. Talvez até minutos. Mas por agora, era uma observadora silenciosa no teatro da sua própria dor. De repente, o telemóvel vibrou. Era Logan. Logan Wittmann. Onde estás? Preciso de falar. Urgente. Ela não respondeu. Ainda não. Em vez disso, voltou a olhar para o painel. O ciclo tinha recomeçado. A selfie da Siena seguida da mensagem da Vanessa. A sincronização era perfeita. A caixa de entrada estava a encher rapidamente. Amigos, clientes, até jornalistas. Um do New York Times Style escreveu:
Autorizou a resposta em LED sob o anúncio da Sienna Rey? Isto é uma declaração? Gostaríamos de uma citação oficial para publicação. Vanessa sorriu, não por orgulho, mas porque tudo se estava a desenrolar com precisão. O plano não era destruição. Era clareza. Às 8h, Logan entrou a correr no lobby executivo da Artley Media. O rosto corado, a gola da camisa desapertada. A segurança. Deixou-o entrar sem hesitar. Ainda era sócio, afinal de contas. Vanessa já o esperava na sala de reuniões, calma, pronta. Ele bateu com a porta. Mas que raio é isto, Vanessa? Ela ergueu o olhar do bloco de notas. Bom dia, Logan. Não brinques comigo. Aquele outdoor, estás louca. Ela fechou o bloco devagar e cruzou as mãos sobre a mesa. Negas. Ele hesitou. Negar o quê? Dormir. Com a Sienna. Publicar fotos na nossa casa. Usar a nossa cama como cenário para as redes sociais dela. Logan hesitou. Silêncio dele foi confirmação. Vanessa levantou-se. Não estou aqui para discutir, Logan. Não pus o teu nome naquele ecrã. Não. Marquei o perfil dela. Nem sequer violei nenhuma lei. Mas tu. Caminhou lentamente até ele, a voz calma mas letal. Tu quebraste os teus votos. O nosso lar e a minha confiança. O rosto dele ficou ainda mais tenso. Acabaste de me humilhar à frente da cidade inteira. Ela sorriu levemente. Não te humilhei. Foste tu. Eu só apontei a luz. Do outro lado da cidade, Sienna Rey acordava no seu apartamento de luxo, completamente alheia à tempestade a crescer fora da sua bolha curada. O telemóvel explodia de notificações. Mais de 50 demais. Centenas de comentários. Com marcações, menções de páginas de fofoca, seguidores confusos, páginas de memes. O que se passa? Murmurou, ao percorrer o feed. Depois viu capturas de ecrã do painel, a foto dela e o texto por baixo. Ele traiu. Aqui. A boca ficou aberta. Não, 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 não. Ligou a Logan. Ele não atendeu. Na Artley Media, Logan tinha se largado numa das cadeiras da sala de reuniões, derrotado. Planeaste isto, não foi? Disse amargamente. Preparaste tudo ao detalhe. Vanessa não respondeu. Apenas reuniu as coisas. Ainda não. Vou pedir o divórcio, disse ao mover-se para a porta. Logan olhou para ela, surpreso. Não vais? Não, respondeu. Friamente. Porque quero a verdade em registro público primeiro. Quero todos os detalhes expostos, todas as mentiras, todos os nomes. Parou a porta. E quando eu sair, Logan, não vai sobrar nem um cêntimo nem um pedaço da tua reputação. Intacto. Lá fora, a cidade estava viva com sussurros. Ao meio-dia, hashtags já estavam a ser tendência. Ele traiu aqui. Vanessa vítima. Vingança no painel. Pessoas por todo o país republicavam a imagem, a analisar a elegância e crueldade da mensagem. Os meios de comunicação começaram a lançar manchetes. Mulher misteriosa expõe marido infiel com campanha viral em painel digital. Quem é a esposa por trás do escândalo? Ele traiu aqui. Uma aula magistral de vingança silenciosa. Vanessa nunca fez uma declaração. Não precisava. O silêncio dela era mensagem. Sienna Rey nunca tinha sentido tal pânico antes. Nem quando, acidentalmente, agendou 2 campanhas ao mesmo tempo. Nem quando o TikTok foi banido. Nem sequer quando quase foi apanhada em casa de Logan naquela noite. Vanessa chegou mais cedo de uma conferência. Aquilo era pior. Muito pior. O telemóvel não parava de vibrar. Seguidores enviavam-lhe a imagem do painel nos demais sem parar. A agência ligou 2 vezes. Um dos patrocinadores cancelou. Sem explicação. Apenas mudança de direção. Sites de fofoca arrastavam o nome dela na lama. Chamavam-na de destruidora de lares com selfies na cama. O pior de tudo, ninguém dizia o nome de Logan. Era o rosto dela, o corpo dela, a vergonha dela, e Logan não atendia.
Ela olhou para a mensagem que lhe tinha enviado há 2 horas. Precisamos de falar agora. Eu. Não me inscreve para isto. Ainda sem resposta. Atirou o telemóvel para o sofá, enfiou um blazer por cima do conjunto de descanso, e pediu um carro. Se Logan não viesse até ela iria até Vanessa. Não queria drama. Queria recuperar o controlo. Entretanto, na Artley Media, Vanessa terminava calmamente o segundo cappuccino enquanto revia os relatórios trimestrais. A equipa andava numa azáfama nervosa. Todos tinham visto as manchetes. Ninguém se atrevia a falar no assunto, mas os olhares, os sussurros contidos, estavam por todo lado. Grace, a assistente, aproximou-se com o iPad na mão. Há uma mulher no átrio, disse cuidadosamente. Diz que se chama Sienna Rey. Quer falar consigo. Vanessa não estremeceu, nem pestanejou. Manda-a subir, disse, pousando o café. Grace levantou uma sobrancelha. Tenha certeza? Ela quer clareza. Vai tê-la. 5 minutos depois, as portas do elevador abriram-se e Sienna entrou no piso executivo. A postura era rígida. O cabelo, normalmente em ondas cuidadosamente compostas, estava preso num coque apertado. Usava óculos de sol grandes que não conseguiam esconder a ansiedade gravada no rosto. Vanessa estava, como sempre, composta, com uma blusa cinza suave e calças marfim. Apontou para a cadeira de visitas no gabinete. Por favor, senta-te. Sienna ficou de pé. Achas-te muito esperta. Não preciso de achar, disse Vanessa de forma uniforme. Eu sei. Sienna bufou. A verdade em que estavas tão confiante. E agora? Perguntou Sienna, a voz rouca. O que queres de mim? Nada, disse Vanessa, levantando-se. Tu não és o meu problema. Nunca foste. És apenas a nota de rodapé. Sienna pestanejou. O que queres dizer com isso? Vanessa foi até a janela e olhou para o horizonte. Quer dizer, disse lentamente, que o Logan não foi o único que me subestimou. Do outro lado da cidade, Logan estava sentado no escritório privado da firma de advogados, a atualizar a caixa de entrada a cada 2 minutos. Não saía da cadeira desde manhã. O advogado tinha lhe enviado um aviso de que a equipa da Vanessa tinha começado a rever internamente as finanças dos bens em conjunto. Ele sabia o que isso significava. Preparação para um processo de divórcio. Silencioso, implacável, minucioso. Os mídia ainda não tinham associado o nome dele ao escândalo, mas os sussurros já tinham começado. Investidores estavam a ligar. Alguns clientes adiaram reuniões. O mercado, percebeu, preocupava-se mais com percepção do que com verdade. E a Vanessa tinha acabado de controlar a percepção na perfeição. Tentou mandar mensagem novamente. Vanessa, por favor, vamos falar em privado. Lida. Sem resposta. Logan já não estava apenas preocupado com o casamento. Estava preocupado em perder tudo. No gabinete da Vanessa, Sienna levantou-se para sair. Hesitou à porta. Eu não sou uma pessoa, sabes? Vanessa olhou para ela. Então prova. Como? Começa por não fingir que és a vítima numa história em que escolheste participar. O maxilar de Sienna contraiu-se, mas ela não discutiu. Saiu do gabinete sem dizer mais nada. As portas do elevador fecharam-se atrás dela, e Vanessa expirou lentamente, não de alívio, mas porque sabia que aquilo era apenas o começo. No final do dia, o painel publicitário já tinha se tornado viral à escala global. Até celebridades comentavam online. Uma atriz famosa tuitou: quem escreveu "Ele traiu aqui" já pode receber um prêmio. Um bilionário da tecnologia respondeu: a desmontagem mais limpa que já vi. Sem nomes, sem barulho, só factos. E por trás de tudo, Vanessa observava em silêncio, a beber chá. Não porque queria atenção, mas porque o silêncio, quando bem usado, podia ecoar mais alto do que qualquer grito. 2 dias depois de o painel se tornar viral, Vanessa Wittmann estava numa sala privada do Lenox Club, um espaço exclusivo para membros da elite da cidade. Mas não estava ali para cocktails nem para mexericos sociais. Estava ali para o próximo passo do seu plano.
À sua frente estava sentada Eleanor Maddox, CEO da Maddox Ventures e uma das mulheres mais temidas nos negócios em Manhattan. Cabelos grisalhos, raciocínio afiado, e décadas à frente do seu tempo. Eleanor tinha sido mentora de Vanessa brevemente nos primeiros anos dela nos media. Não se cruzavam há algum tempo, mas Eleanor tinha visto as manchetes, e agora estava intrigada. Tenho de dizer, disse Eleanor, bebendo um expresso, não via uma jogada tão elegante desde as guerras nas salas de conselho dos anos 90. Vanessa permitiu-se um pequeno sorriso. Não era para começar uma guerra. Só queria clareza. Eleanor inclinou-se para a frente. Clareza é perigosa quando a colocas num ecrã 4K no meio de Manhattan. Sabias exatamente o que estavas a fazer. Por isso diz-me, qual é o próximo passo? Vanessa olhou-a diretamente nos olhos. Quero sair, mas não quero rastejar. Quero construir algo que faça tudo o que o Logan tocou parecer ultrapassado. Eleanor ergueu uma sobrancelha. E queres financiamento? Quero parceria, corrigiu Vanessa. Não caridade. Tenho os contactos nos media. Tenho os dados. Tenho o público agora. Quer quisesse ou não. Eleanor observou-a por um momento, depois assentiu. Envia a proposta até quinta-feira. Se for metade tão afiada quanto o painel, eu apoio-te. Assim, Vanessa tinha aquilo que Logan nunca achou que ela encontraria depois da traição. Impulso. Na Whitman & Gold, Logan estava a desmoronar lentamente. A firma tinha perdido 2 clientes de nível médio. Um negócio imobiliário pendente tinha sido suspenso. O sócio, Marcos, começou a fazer perguntas. O que se passa, Logan? Sei que estás estranho desde segunda-feira. É pessoal, respondeu Logan, com um gesto evasivo. Marcos não largou o tema. Os clientes não querem saber se é pessoal. Querem saber se o teu nome os faz parecer mal. E neste momento, o teu nome está a sussurrar por toda a cidade como fogo. Logan recostou-se na cadeira, exausto. A Vanessa nem sequer está a dizer o meu nome. Isso é o que torna tudo pior, Marcos disparou. Ela não precisa. Achas que as pessoas não conseguem juntar 2 e 2? Aquela é a tua penthouse. Aquela é a tua colcha. Aquela é a tua amante. Aquela que andavas a exibir como um idiota. Logan cerrou os dentes. Recomendo que resolvas isto, continuou Marcos, antes que ela decida tornar tudo realmente público, porque quando fizer, o que restar de ti será apenas fumo. Na Artley Media, Vanessa estava em pé diante da mesa da sala de reuniões, marcador na mão, a desenhar uma estratégia de conteúdo digital num enorme quadro de vidro. Chamou os 3 diretores de departamento principais, jurídico, análise de dados e criatividade, e deu a cada um uma única diretriz. Construam-me uma marca intocável. Não estava apenas a reformular a Artley Media, estava a transformá-la. Enquanto a maioria ainda estava colada ao escândalo, Vanessa já avançava com planos de expansão. O rosto dela era agora reconhecido. O nome estava a ser associado a poder e precisão. Não queria ser para sempre a mulher traída. Queria ser a mulher que construiu um império a partir das cinzas. Quero uma nova vertical, disse a equipa. Lifestyle com legado. Histórias reais, mulheres reais, mas ousadas, sem remorsos. Nada de frases inspiradoras sobre pôr do sol. Quero verdade. Quero impacto. Grace, a assistente, sorriu. Já começamos a criar o domínio e o tráfego vindo do painel. Está a converter seguidores muito rápido. Ótimo, disse Vanessa. Vamos garantir que estão a seguir alguém que vale a pena observar. Essa noite, Logan estava sozinho no bar do rooftop do Greenwich Hotel, um copo de bourbon a suar na mão. Não tinha notícias da Sienna desde que ela saiu do gabinete da Vanessa. Não que a culpasse. Tinha praticamente atirado-a para debaixo do autocarro ao manter-se em silêncio. Pensava que conseguiria controlar. Manter a esposa apaziguada. Manter a amante feliz. E manter o nome intacto. Em vez disso, subestimou profundamente a Vanessa. O telemóvel acendeu-se. Número desconhecido. Devias ver o que a tua esposa está a construir. É maior do que pensas. Franziu o sobrolho. Carregou no link anexado. Uma landing page abriu. O título. Madeira. Um design elegante, imagens poderosas de mulheres.
Títulos como A Reescrever o que é Legado. Histórias que tentaram silenciar. Criado por mulheres que não vacilam. E no fundo, fundadora Vanessa Wittmann. O estômago caiu. Aquilo não era apenas uma vingança pessoal. Ela estava a iniciar um movimento. Na sexta de manhã, o burburinho à volta do painel tinha abrandado, mas o nome de Vanessa Wittmann não. Enquanto a maioria dos momentos virais desaparecem em 48 horas, o de Vanessa tinha ganhado pernas. Porque ela não provocou apenas mexerico, plantou estratégia. A nova plataforma, Madera, foi lançada em beta durante a noite, e os dados iniciais eram impressionantes. Quase 400 mil visitantes únicos tinham entrado no site em 12 horas. As taxas de cliques estavam pelas nuvens. As marcas começavam a fazer perguntas. Mais importante ainda, as mulheres, leitoras, espectadoras, consumidoras estavam a aparecer. E não só para ver, para pertencer. Vanessa estava sentada na nova suíte criativa envidraçada no 32º andar do edifício anexo da Artley Media. O cabelo preso, uma caneca com a marca Moa ao lado do portátil. Não usava maquilhagem além de rímel. Estava descomplicada e, pela primeira vez em anos, poderosa nos próprios termos. Grace entrou na sala com uma pasta de relatórios. Acabamos de atingir 1,2 milhões de impressões, disse com um sorriso. E alguém da Vogue pediu uma entrevista. Vanessa assentiu, mas não sorriu. Deixa-os esperar. Grace hesitou. Estás bem? Estou focada, disse Vanessa, os olhos ainda no ecrã. Isto já não é sobre vingança. É sobre construir algo que sobreviva ao escândalo. Carregou no teclado, mudando de separador. Num ecrã, a estratégia de conteúdo futuro. No outro, uma lista de investidores imobiliários-chave. Ainda não tinha contado a ninguém, mas a Madera não seria apenas uma marca digital. Queria espaço físico, eventos, centros, até retiros. Um legado. Entretanto, na Wittmann Gold, Logan estava parado a olhar pela janela do escritório. Acabará de sair de uma chamada com um investidor comercial que desistira de um negócio imobiliário de 3,5 milhões, citando incerteza de reputação. Os dedos tamborilavam contra o vidro. Aquilo não era o que esperava. Pensava que Vanessa se iria apagar, cavalgar a onda de simpatia durante uns dias e depois voltar a ser a esposa composta da sociedade. Mas ela movia-se como uma mulher com um mapa. O mapa dele. Estava a pegar em tudo o que ele usou para subir. Mídia, narrativa, interesse público, e a transformá-lo em combustível para si. E pior, nem sequer o reconhecia publicamente. Nenhuma menção ao nome, nenhum vazamento à imprensa, nenhuma entrevista reveladora. Apenas silêncio. Silêncio intencional. Cirúrgico. Logan pegou no telemóvel e voltou a ligar a Siena. Ela rejeitou. Suspirou e voltou à secretária, onde um novo artigo piscava no ecrã. Madera, a plataforma de mídia que redefine a feminilidade moderna, liderada por um nome que pensavas conhecer. Por baixo, um título que não esperava. Wittmann Gold luta com as consequências de uma crise de imagem. Bateu com força o portátil. Naquela tarde, Vanessa atendeu uma chamada na sua sala de reuniões privada. No ecrã, Julia Trent, executiva de marketing da Sara Beauty, uma das maiores marcas globais de cuidados de pele. Adoramos o que estás a fazer, disse Julia. Especialmente o tom. É afiado. É real. E não implora por pena. Isso é raro. Não estou interessada em pena, respondeu Vanessa calmamente. Estou interessada em poder que não pede desculpas. Julia inclinou-se. Mais perto. Queremos uma parceira, não só anúncios. Uma colaboração cápsula completa sob o nome Madera, desenhada por ti, dirigida ao público que cultivaste. Vanessa fez uma pausa. Vão dar-me controlo criativo? Total. Ela acenou com a cabeça. Então começamos amanhã. Nessa noite, ela voltou. Para casa, para Penthouse. A mesma onde Siena tinha publicado a selfie infame. Chegou a considerar mudar-se. Recomeçar noutro sítio, mas algo nela resistia. Aquele era o seu espaço, o seu design, a sua história. Por que haveria de desistir dele só porque outra pessoa o invadiu? A sala estava silenciosa, o sol
a mergulhar por trás do horizonte. Caminhou até ao quarto, parou, depois abriu uma gaveta. Lá dentro, estava a fotografia do casamento, que Logan tinha escondido depois da primeira discussão sobre confiança. Na altura em que ele tinha apagado algumas demais inofensivas e lhe disse que ela estava a ser paranoica. Ela olhou para aquilo durante um longo momento. Depois pousou a foto virada para baixo e fechou a gaveta. Mais tarde nessa noite, num lounge de luxo em Sorro, Logan reuniu-se com Marcos e um consultor de relações públicas especializado em crises. Tens de te antecipar a isto, disse o consultor, a deslizar pelo tablet. Mesmo sem o teu nome diretamente envolvido, as pessoas sabem, e ela não vai parar. Logan cerrou os dentes. Ela nem sequer me mencionou. Exatamente, murmurou Marcos. É isso que torna tudo letal. Ela não está a reagir. Está a construir. O consultor voltou a falar. Se queres salvar a tua imagem pública, tens de subir ao nível dela. Fazer um gesto, algo visível, humilde. Logan bufou. Queres que eu peça desculpa num podcast ou num artigo de opinião? O consultor sugeriu. Ou num evento de caridade. Algo que te mostre como reflexivo, mudado. Logan recostou-se na cadeira. Ela quer apagar-me. Não, disse Marcos baixinho. Ela já apagou. De volta ao apartamento, Vanessa analisava os contratos finais da parceria com a Má. A equipa jurídica dela verificou tudo. Cada cláusula. Cada linha pequena. Não estava a construir aquele império por aplausos. Estava a construí-lo para nunca mais estar à mercê de ninguém. Grace espreitou a porta antes de sair. Mais uma coisa, disse. Foste convidada para o gala da Hudson Foundation na próxima semana. É o mesmo que o Logan está a co-apresentar. Vanessa olhou para cima. A Sienna vai estar lá? Dizem que sim. Ela pensou por um momento e acenou com a cabeça. Ótimo! Confirma a presença. Grace piscou. A sério? Vanessa sorriu. Vamos dar à cidade uma nova manchete. A noite do gala da Hudson Foundation chegou com trovões no céu e tensão no ar. Era um dos eventos sociais mais exclusivos de Nova York. Um espetáculo anual para os mais ricos, mais influentes e mais cuidadosamente selecionados da cidade. Tapete vermelho, luzes a disparar, jornalistas como os nippers em cada canto, à espera de escândalo, surpresa ou espetáculo. E naquela noite, Vanessa Wittmann prometia os três. Saiu do SUV preto com um vestido azul meia-noite até o chão que cintilava como luz de estrelas. O vestido ajustava-se ao corpo nos sítios certos. Elegante, poderosa, ousada. O cabelo preso num coque baixo e polido. E ao pescoço, um colar da coleção de alta joalharia da Cartier que nem sequer tinha sido lançada ainda. Mas o que fez todos virarem a cabeça não foi só o vestido. Foi quem saiu atrás dela. Julian Decker, bilionário, magnata dos mídia, conhecido por construir um dos impérios tecnológicos de maior crescimento global e infamemente esquivo em público. Do outro lado da sala, Logan finalmente aproximou-se. Vanessa, disse, quase num sussurro. Ela virou-se, erguendo ligeiramente o copo. Logan. Ele olhou para Julian, mas não disse nada. Não esperava ver-te aqui, murmurou Logan. Ela sorriu educadamente. É uma gala pública. E fui convidada. Ele inclinou-se. Estás mesmo a fazer isto? A desfilar por aí como? Como que? Perguntou ela friamente. Como uma mulher que sabe o seu valor ou como alguém que se recusa a ser definida pela traição de outro? Julian deu um pequeno passo em frente, sem dizer nada. Mas a presença dele bastou para Logan recuar meio passo. Isto não é um jogo, Vanessa. Não, respondeu ela. Isto é a vida real. E pela primeira vez, sou eu quem está a escrever a narrativa. Os olhos de Logan estreitaram-se. Queres guerra? Vanessa olhou para além dele, para a sala cheia de sussurros e flashes. Não, disse ela, voz suave. Quero paz. Foste tu quem tornou tudo num campo de batalha. E virou-se. Do outro lado da sala, Sienna tentava fingir que não estava incomodada, a beber champanhe e a falar com um produtor de televisão secundário. Mas os olhos dela voltavam sempre para Vanessa.
Tudo nela parecia intocável agora, refinado, a brilhar. Mesmo ao lado de Julian, Vanessa não parecia uma substituição ou uma manchete. Parecia destino a ser recuperado. Siena tentou afastar o nó que crescia no peito. Pela primeira vez, percebeu que Logan não era um prêmio. Era dano colateral. Mais tarde nessa noite, enquanto começava o leilão silencioso, Julia inclinou-se para Vanessa. Lidaste com aquilo com mais elegância do que eu teria. Vanessa deu de ombros. Não se pode queimar uma casa depois de já teres mudado de morada. Julian sorriu. É isso que estás a fazer? A seguir em frente. Ela olhou para ele com a calma de quem viu o pior e caminhou sobre ele descalça. Estou a construir uma linha do horizonte completamente nova. Às 23h37, um vídeo do gala surgiu nas redes sociais. Mostrava Vanessa e Julian a entrarem de braço dado. Vanessa a sorrir enquanto os flashes disparavam. Sem palavras, sem drama, só presença. Em menos de uma hora, tinha 2,5 milhões de visualizações. De manhã, já tinha nome, A Caminhada do Poder. Um momento viral que não só definiu a noite, mas uma mudança de narrativa inteira. De repente, Vanessa já não era mulher traída. Era símbolo de poder depois da dor, de elegância depois da traição, de silêncio que fala mais alto do que qualquer acusação. Entretanto, Logan estava no carro fora do evento, a ver o vídeo em loop no telemóvel. Não parecia zangado. Parecia vazio. Porque algures no fundo, percebeu o que realmente lhe tinha sido tirado. Não só o casamento. Não só a reputação. Mas o controlo. Ele costumava defini-la. Agora ela reescrevia-se sem precisar de o apagar. E isso era o que a tornava perigosa. Na manhã de segunda-feira, Vanessa Wittmann tinha regressado à sua rotina habitual. Mas tudo à volta dela tinha mudado. A caixa de entrada transbordava com pedidos de parceria. A equipa jurídica finalizava o negócio imobiliário para o primeiro cume presencial da Madeira. A entrevista da Vogue que ela adiou já era chamada de a editorial mais aguardada da temporada. Todas as manchetes tinham o mesmo subtexto. Ela não estava apenas a sobreviver. Estava a dominar. Mas nos bastidores, uma tempestade formava-se. Porque Logan Wittmann tinha chegado ao limite. Já não aguentava mais as manchetes. Não conseguia passar pelo Instagram sem ver a esposa celebrada como uma rainha. Enquanto o próprio nome desaparecia lentamente da relevância. Os investidores que antes lhe apertavam a mão com respeito agora acenavam com cautela. Tornará-se um homem na sombra. E odiava isso. Por isso fez uma chamada. Silenciosa. A um colunista de fofocas com quem já tinha trabalhado no passado. Alguém especializado em vazamentos exclusivos e sussurros de dentro de casamentos da elite. O tipo de histórias que não podiam ser provadas, mas eram suculentas o suficiente para viralizar. Ele deu-lhes apenas o suficiente. Insinuações sobre o suposto comportamento da Vanessa nos primeiros anos do casamento. Alegações de que ela tinha se desligado emocionalmente. Muito antes do caso, que era obcecada pela imagem pública. E o golpe final, que o novo romance com Julian era apenas uma jogada de RP calculada. Na manhã de terça-feira, o artigo foi publicado. Exclusivo. Será que a reinvenção de Vanessa Wittmann é tão pura quanto parece? Fontes alegam que a fundadora da Madeira nem sempre foi a parte inocente na sua separação de alto perfil. A história não trazia provas reais, nem citações diretas, apenas linguagem sugestiva, alegações anônimas e especulação disfarçada de jornalismo. Logan achou que tinha vencido, até ver o que Vanessa fez a seguir. Às 11 horas, Vanessa publicou um único story na página da Madeira no Instagram. Era uma foto de uma versão impressa e amarrotada do artigo, atirada para dentro de um caixote de reciclagem. A legenda dizia: se a verdade os assusta, vão reescrevê-la. Ainda bem que sabemos como publicar a nossa. Sem tags. Sem nomes. Mas a internet entendeu a mensagem. Em menos de uma hora, os fãs começaram a invadir a seção de comentários do artigo original. Isto é lixo. A Vanessa não precisa de jogar sujo. Ela vence com classe. Até o lixo dela tem mais valor que este clickbait.
Imaginem vazar rumores falsos e ainda assim continuar irrelevante. Depois vieram os jornalistas, os credíveis. Um repórter investigativo publicou, sem provas, sem fontes, só amargura disfarçada de jornalismo. Ela merece melhor que isto. E assim, a tentativa de difamação falhou, e em força. Na sede da Madeira, Grace estava à porta do gabinete da Vanessa com um tablet. Queres responder de forma mais direta? Vanessa levantou o olhar da secretária, onde trabalhava num novo layout de destaque. Não. Está certa. Podemos fazer um vídeo, um post, até um podcast. Vanessa abanou a cabeça. Não alimentamos o que já ultrapassamos. Grace sorriu. Sabia que ias dizer isso. Vanessa levantou-se, caminhou até a parede de vidro e olhou para o horizonte da cidade. Deixemos que se esgotem sozinhos, disse baixinho. Nós estamos a construir. Eles estão a correr atrás. Mas ainda não tinha terminado. Mais tarde nessa tarde, Vanessa entrou numa reunião com seus advogados. Quero entrar com pedido de divórcio, disse com clareza. Sem período de separação? Perguntou a advogada. Sem espera. E quero iniciar uma auditoria formal de todos os bens conjuntos. A sala ficou em silêncio por um segundo. Tenha certeza? Vanessa nem pestanejou. O Logan transformou o nosso casamento num espetáculo. Eu só lhe estou a dar o ato final. O Madeira Summit em Los Angeles esgotou. E depois duplicou de tamanho. O local foi mudado 2 vezes para acomodar a procura. Quando chegou a semana final, Vanessa e a equipa tinham transformado um centro de convenções vazio num espaço cheio de intenção. Paredes brancas, limpas, citações em folha de ouro. E um enorme painel LED com as palavras: não somos o que sobra. Somos as arquitetas. Era mais do que um evento. Era uma declaração. Mulheres vieram de mais de 30 estados. Influencers, executivas, mães, ativistas, artistas. Algumas ainda de coração partido. Outras já em reconstrução. Muitas sem qualquer plataforma pública. Mas estavam ali para encontrar algo maior do que elas próprias. Vanessa estava nos bastidores com um macacão preto à medida. Os nervos enrolados no estômago como uma mola apertada. Julian ofereceu-se para voar até lá. Mas ela recusou. Não porque não o quisesse lá. Mas porque aquilo era dela. Ela construiu aquele palco. E precisava de o pisar sozinha. 2 minutos, disse Grace, com o auricular inclinado enquanto espreitava pelos bastidores. Vanessa inspirou fundo. Não estava nervosa pelas palavras. Estava nervosa porque, pela primeira vez, não falava como esposa, nem como empresária, nem como nome num escândalo. Falava como ela mesma. A mulher que atravessou a traição e, de alguma forma, encontrou um plano nos destroços. A música parou. As luzes baixaram. Um foco suave iluminou o centro do palco e Vanessa entrou. Os aplausos começaram devagar e depois tornaram-se ensurdecedores. Uma ovação de pé antes mesmo de dizer uma palavra. Ela sorriu, aproximou-se do microfone e começou. Quando percebi que o meu casamento tinha acabado. Não chorei logo, disse ela. A voz firme mas cheia de emoção. Não gritei. Não fiz as malas e saí no meio da noite. Pausou. Sentei-me à janela com uma chávena de café e olhei para uma cidade que não se importava. Algumas risadas suaves na plateia. Mas daquelas que vêm de quem entende. As pessoas adoram perguntar-me o que doeu mais. Foi a traição? A humilhação? O mexerico? Ela inclinou ligeiramente a cabeça. Mas ninguém pergunta o que aprendi. O silêncio caiu. Aprendi que silêncio não é fraqueza. Que dignidade pode rugir mais alto que drama. Que não tens de vencer cada discussão se estiveres disposta a vencer a guerra. Mais aplausos. Ela continuou. Aprendi que perdão não é algo que se dá a quem te quebrou. É uma libertação que dás a ti mesma, para deixares de carregar o erro de outra pessoa como um fardo teu. Deixou as palavras repousar. E acima de tudo, aprendi isto. Não se reconstrói das cinzas com raiva. Reconstrói-se com visão. A essa frase, a plateia levantou-se em uníssono. Aplausos viraram gritos. Mulheres a limpar os olhos, outras mais erguidas,
cabeças a acenar. Vanessa esperou. Depois, quando tudo acalmou, deu-lhes o que não sabiam que precisavam. Hoje, vocês não são apenas uma audiência, disse. São um conselho. São legado. São testemunhas da vossa própria redefinição. Caminhou lentamente pelo palco, cruzando olhares, parando como se falasse a cada uma. Não precisas de ser viral para ter valor. Não precisas de aplausos para importares. Não precisas que alguém te escolha para começares. Apontou suavemente para a sala. Já começaste. Estás aqui. Uma jovem na segunda fila tapou a boca a conter as lágrimas. Uma mulher mais velha lá atrás sussurrou à amiga. Ela está a contar a minha história. Vanessa terminou com uma promessa. Nunca serei a voz mais alta na sala. Mas serei aquela que constrói enquanto o ruído desaparece. A sala explodiu de novo. Mais de 1 minuto de ovação em pé. E Vanessa manteve-se firme, forte, composta. Já não uma mulher a reagir à traição, mas uma mulher a liderar uma revolução. Nessa noite, trechos do discurso dominaram as redes sociais. Esta mulher não curou apenas, ela entregou o plano. Todas as mulheres ignoradas deviam ouvir isto. Não foi uma palestra. Foi uma recuperação. À meia-noite, o nome de Vanessa estava a ser tendência global. O site da Madeira caiu 2 vezes com o tráfego. A Saar Beauty anunciou que doaria 10% dos lucros da colaboração a um fundo de bolsas em nome da Vanessa, para mulheres, a regressar ao mercado de trabalho depois de abuso ou divórcio. Julian voltou a mandar mensagem. Agora, posso celebrar contigo? Ela sorriu e respondeu finalmente. Sim, acho que os dois merecemos. Do outro lado do país, Logan assistia aos vídeos do encontro sozinho, na Penthouse. Chegou a ponderar ir incógnito. Tinha até bilhete. Mas algo travou. Medo, vergonha, ou a consciência de que Vanessa se tornará alguém que já não reconhecia. Serviu-se de uma bebida e carregou no replay. Lá estava ela, elegante, poderosa, magnética. Não porque o destruiu, mas porque nunca precisou de o fazer. Ela tinha o superado por completo. E o pior, nem precisou dizer o nome dele. Mais tarde nessa semana, Vanessa percorreu o espaço vazio do Summit. As equipas embalavam. Banners a cair. Cadeiras a serem dobradas. Mas no centro da sala, ela ficou parada, a absorver tudo. Grace juntou-se com um sorriso suave. Conseguiste. Vanessa abanou a cabeça suavemente. Nós conseguimos. Grace entregou-lhe um bilhete impresso que alguém tinha deixado no assento. Vanessa leu em silêncio. Estive quase a desistir este ano. Depois vi o que construíste. Obrigada por mostrares que podemos recomeçar com graça. Não só com raiva. Ela dobrou o papel devagar e apertou ao peito. Porque era por isso que começou. Não para ser barulhenta. Não para ter razão. Mas para ser luz. Na manhã seguinte ao Madeira Summit, Vanessa Wittmann achou que teria um momento para respirar. Só um. Um nascer do sol tranquilo, uma chávena de café, talvez um passeio sem ser reconhecida. Mas a paz nem sempre vem quando se vai viral. Estava a meio do pequeno almoço quando Grace irrompeu na sala com o telemóvel na mão. Tens de ver isto, disse, sem fôlego. Vanessa estendeu a mão para o telefone, os instintos já alerta. No ecrã, uma transmissão em direto de um dos programas matinais mais vistos da América. O convidado, Logan Wittmann. Vanessa estreitou os olhos. O letreiro dizia: exclusivo, Logan Wittmann quebra o silêncio. A apresentadora inclinou-se, a voz melosa e inquisitiva. Então, Logan, milhões de pessoas têm acompanhado seu colapso público. Desculpe, o divórcio de Vanessa Wittmann. O que o levou a falar agora? Logan deu um sorriso ensaiado, sombrio. Acho que durante muito tempo estive em negação. Sobre o meu casamento, sobre o que perdi, sobre o que fiz. Vanessa pousou o garfo. Ele continuou, olhos vidrados para as câmaras. Magoei alguém extraordinário, e vi essa dor transformar-se em algo poderoso. E agora estou aqui, não para reconquistar, mas para lhe dizer, se ela estiver a ver, que lamento. Lamento mesmo, de verdade.
Os olhos da apresentadora brilharam de satisfação. Ainda a ama? Ele não pestanejou. Nunca deixei de amar. Ao meio-dia, a internet explodiu. A desculpa do Logan acabou de ir ao ar. Acreditamos nele. Deverá Vanessa dar-lhe uma segunda oportunidade? Redenção ou jogada de imagem? Começou a ser tendência. Logan indireto. Vanessa, não olhes para trás. Ele pediu desculpa. As pessoas discutiam nos comentários. Alguns juravam ver remorso genuíno. Outros diziam que era tarde demais. Mas Vanessa, ela manteve-se em silêncio, pelo menos por agora. Nessa tarde, estava sentada no gabinete a rever uma proposta de uma produtora que queria transformar a história da Madeira numa docu-série. Grace não disse nada. A voz da Vanessa suavizou. Isto não é sobre perdão. É sobre limites. Grace hesitou. Mesmo assim, uma resposta pode fechar a porta publicamente. Vanessa olhou pela janela. O horizonte brilhava, orgulhoso e intocável. Ela levantou-se. Então vamos fechá-la da forma certa. Na manhã seguinte, Vanessa apareceu no mesmo programa da manhã. Os produtores tinham implorado. Inicialmente, ela recusou. Mas agora era necessário. Sentou-se em frente à mesma apresentadora, vestindo uma blusa branca e calças azul marinho. Simples. Centrada. O cabelo preso atrás das orelhas. Sem joias de destaque. Não era preciso. A apresentadora recebeu-a com expectativa no olhar. Vanessa, é bom tê-la conosco, especialmente depois de, bem, ontem. Vanessa sorriu ligeiramente. Obrigada por me receberem. A apresentadora inclinou-se. A câmara aproximou-se. O Logan disse muita coisa. Pediu desculpa. Disse que nunca deixou de amar. Algumas pessoas ficaram emocionadas. Outras acharam que foi encenado. Pausou. Viu a entrevista? Vi, disse Vanessa. E inspirou, os olhos fixos na apresentadora. Acho que é preciso coragem para admitir erros. E respeito isso. A apresentadora acenou ansiosamente. Isso significa que... Vanessa levantou a mão, suavemente. Mas continuou. Desculpas não garantem acesso. Crescimento não é bilhete de entrada de volta na vida de alguém. É o início de um caminho, do seu próprio caminho. A audiência ficou completamente em silêncio. Vanessa prosseguiu. Não odeio Logan. Não lhe desejo mal. Mas o amor nem sempre é razão para ficar. Às vezes, é exatamente a razão por que vais embora. A apresentadora recostou-se, visivelmente tocada. Uau! Vanessa terminou, suavemente. Espero que ele encontre paz. Mas eu já encontrei a minha. Os aplausos foram imediatos. Clipes da entrevista espalharam-se como fogo. A resposta da Vanessa é o que maturidade emocional parece. A melhor resposta a uma tentativa de redenção manipulativa que já vi. Ela não o destruiu. Ela elevou-se. As palavras dela tornaram-se citações, memes, TikToks. Um excerto em áudio de Vanessa a dizer desculpas não garantem acesso. Foi usado em mais de 100 mil vídeos até o fim de semana. Ela não bateu a porta. Simplesmente saiu por ela, fechou-a atrás de si. E trancou-a com graça. Logan viu a entrevista no quarto do hotel. Não chorou. Não se enraiveceu. Apenas ficou ali sentado, com o telemóvel na mão. Com o peso da certeza a pressionar-lhe o peito. Tentou de tudo para mudar a narrativa. Mas Vanessa não teve de mudar nada. Apenas contou a verdade. E isso tornou-se mais poderoso do que qualquer coisa que ele alguma vez construiu. Nessa noite, Vanessa recebeu uma chamada do Julian. Vi a tua entrevista. Ela riu baixinho. Esperavas drama? Não, disse ele. Mas lembrei-me porque te respeito. Ela encostou-se à bancada da cozinha. Estou cansada de ser vista como a mulher que escapou. Então quem és tu? Houve uma pausa. Depois respondeu. Sou a mulher que soube quando sair. Julian expirou, quase a sorrir na respiração. Gosto dessa mulher. Vanessa não respondeu logo. Porque, no fundo, ela também gostava.
2 meses após a sua última entrevista pública. A vida de Vanessa Wittmann parecia muito diferente. As câmaras tinham seguido em frente. As manchetes tinham silenciado. As hashtags já não eram tendência. Mas Vanessa já não procurava os holofotes. Porque agora tinha algo melhor. Liberdade. A Madera tinha se tornado uma potência multiplataforma. Não era apenas uma empresa de mídia. Era um movimento. A equipa dela triplicara. A comunidade chegará à escala global. A colaboração com a Saar Beauty bateu todos os recordes de parcerias anteriores da marca. Mas Vanessa já não corria atrás de marcos. Estava a construir significado. E sabia exatamente por onde começar. Começou com uma carta. Não para o Logan. Nem para a imprensa. Nem sequer para o Julia. Mas para ela mesma. Num domingo de manhã tranquilo, Vanessa sentou-se junto à janela da baía no seu apartamento, com um diário aberto no colo. No topo da página escreveu: "O encerramento é algo que ofereces a ti mesma." E depois escreveu tudo o que gostaria de ter sabido antes da traição, antes dos sussurros, antes dos holofotes. Escreveu sobre o silêncio que lhe ensinou força, a dor que lhe ensinou paciência, os finais que se disfarçaram de começos. Quando terminou, não releu. Dobrou a folha e guardou-a no envelope com a inscrição: "Caso algum dia me esqueça de quem sou." Nessa semana, finalizou a compra de uma nova moradia no Upper West Side. Não porque precisasse de mais espaço, mas porque desta vez o espaço seria só dela. Sem sombras. Sem fantasmas. Sem nós. Apenas Vanessa. Foi uma vitória silenciosa, mas que soava mais alto do que qualquer aplauso que alguma vez recebeu. Grace entregou-lhe as chaves com uma piscadela. "Finalmente", disse Grace. "Uma casa à altura da mulher que te tornaste." Vanessa sorriu, apertando a chave de latão fresca. "Não", respondeu ela. "Uma casa à altura da mulher que eu sempre fui. Só ainda não sabia disso." Entretanto, Julian Decker manteve distância. Mas não por desinteresse. Por respeito pelo tempo dela. Ela dissera-lhe desde o início, com clareza e sem pedir desculpa: "Se isto se tornar uma distração para o meu crescimento, eu afasto-me." Ele admirava isso. Por isso, quando ele lhe mandou mensagem na noite em que ela se mudou para a nova casa: "Jantar. Sem imprensa. Sem expectativas. Só nós." Vanessa respondeu: "Só se trouxeres sobremesa." Ele apareceu com tartes de limão e uma garrafa de vinho tinto. Sentaram-se no chão, a desfazer caixas e memórias. Sem pressão. Sem planos. Apenas presença. Do outro lado da cidade, Logan demitiu-se discretamente da Whitman & Gold. O escândalo não o destruiu, mas expôs-no. Os investidores deixaram de confiar no nome dele. Os negócios começaram a ruir sob risco de reputação. O charme polido perdeu o brilho. E mais importante, aceitou finalmente que Vanessa não voltaria. Viu a entrevista dela uma última vez, num segmento noturno, e desligou a meio. Não por raiva, mas porque finalmente entendeu a verdade. Ela não o deixou por outro. Ela deixou-o para regressar a si mesma. No aniversário de 1 ano da fundação da Madera, Vanessa organizou um evento privado. Sem câmaras. Sem imprensa. Só mulheres. Mulheres que fizeram parte do movimento desde o início. Mulheres que escreveram cartas, contaram histórias, resistiram, levantaram-se. Ela ficou no centro do círculo, microfone na mão. Mas não falou logo. Em vez disso, entregou o microfone a uma mãe solteira jovem. Depois a uma professora reformada. Depois a uma mulher que deixou um casamento abusivo. Elas falaram. Choraram. Riram. E Vanessa ouviu. Porque o poder dela não vinha do barulho que fazia. Vinha do espaço que criava. Mais tarde, Grace deu-lhe um copo de champanhe. Podias ter construído um império de 1.000 milhões com a atenção que tiveste. Vanessa olhou em volta para o jardim iluminado por velas. Construí, respondeu. Só não foi em dinheiro. Grace brindou. E agora? O que vem a seguir? Como dizem os estoicos, nenhum homem é livre se não for mestre de si mesmo. E hoje, vimos uma mulher reclamar esse domínio.
Não com vingança, mas com clareza, visão e graça. Se esta história te tocou, mesmo que só um pouco, clica no botão de gosto. Deixa um comentário a dizer o que mais te falou. E não te esqueças de subscrever. Vem aí mais histórias. Não só para entreter, mas para ajudar-te a curar, refletir e crescer. Porque às vezes, a coisa mais poderosa que podes fazer é partir, e mesmo assim continuar a brilhar.